Bom, pessoal, continuando aí a nossa parte 2 da resolução das questões da USE 2017, que também são questões que servem para o estudo do Enem, onde fala o seguinte, na 1172, a unidade de medida de energia utilizada usualmente pelas distribuidoras de energia elétrica é o kWh. Em termos de joules, a equivalência é quanto? Ele está pedindo, pessoal, a equivalência de kWh em joules. Vamos aqui explicar uma coisinha bem fácil, tá? Bem facinho. Mais fácil do que mastigar água. Primeiro a gente tem que saber o seguinte: como é que a gente calcula energia, tá? Pessoal, a energia é a potência, é o produto da potência multiplicada pelo tempo gasto. Ou seja, lá dentro da sua casa, o gasto de energia sempre é multiplicado a potência do aparelho ao qual está sendo utilizado pelo tempo que ele é utilizado. Tá bom? Essa potência, tá, pessoal? Essa potência, ela é dada em kilowatt, tá? E esse tempo aqui é dado em horas, tá? Então, olha só, quilo, tá, pessoal? Quilo tem a equivalência aqui de 1000. Então, vão ser 1000 watts, tá? 1000 watts, que multiplica o tempo. O tempo é dado em horas, mas em segundos é 3.600 segundos, não é isso? Tá certinho? Beleza. Galerinha, se eu transformar os dois termos em notação científica, a vírgula não aparece, está à direita. Então vem 1, 2, 3, 1 é igual a 1 menor do que 10. Então está coerente. Então a gente tem aqui 1 vezes 10 elevado a 3 positivo, porque eu caminhei da direita para a esquerda. Pronto. Que multiplica o tempo, 3.600 segundos. De novo, a vírgula está à direita, vem 1, 2, 3. Ficando assim, 3,6 vezes 10 elevado a 3. Agora eu vou multiplicar aqui minhas variáveis. 1 vezes 3,6 é 3,6 vezes, conserva a potência 10, soma-se os expoentes, elevado a 6. 6 o que? Watts segundo, tá? Watts segundo. Então, pessoal, por isso a equivalência aqui é de 1 kWh, é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Então, pessoal, sendo assim, ó, aqui no nosso gabarito da 1172, a correta é a letra, vai ser a letra A, tá? 1 kWh tem a equivalência de 3,6 vezes 10 a sexta joule, letra A. Olha só, galera, agora falando aqui da 1154, a gente tem o seguinte: considere 3 peças metálicas de mesmo material, de mesmo volume, de formas diferentes, sendo uma esférica, outra cúbica e a última um poliedro regular de 20 faces. O icosaedro. Os 3 objetos repousam em equilíbrio estável sobre uma mesa plana horizontal próxima ao solo. A pressão P exercida entre a mesa pelos sólidos é tal que: letra A, P esfera menor do que P icosaedro menor do que P cubo. Letra B, P esfera igual a P icosaedro igual a P cubo. C, P icosaedro maior do que P esfera e maior do que P cubo. Letra D, P esfera maior do que P icosaedro e maior do que P cubo. Vamos entender isso aqui. Uma questãozinha de hidrostática, tá? Questãozinha aqui de hidrostática. Desculpe que apagou. De hidrostática. Pessoal, aqui eu vou ter uma esfera, um icosaedro, tá? E aqui eu vou ter um cubo. Tá? São os 3 objetos que a questão falou. Pessoal, primeiro de tudo, para a gente falar disso, a gente tem que ter noção do que é pressão. Tá? Professor, o que é pressão? Pressão, pessoal, que é dado por P, vai ser
a força exercida por uma determinada área. A força exercida por uma determinada área. Olha só, pessoal. Se eu pegar, tá? Se eu pegar e empurrar esse quadro com minha mão aberta, aqui eu estou exercendo uma pressão, uma força por uma área, certo? Uma força por uma área. Mas se eu pegar, pessoal, e quiser apertar esse quadro com um dedo, tá? Com um dedo, se eu quiser fazer isso, pessoal, eu vou acabar quebrando meu dedo. Por quê? Porque a pressão que eu estou exercendo é menor do que se eu tivesse com a mão aberta, apenas com o dedo, porque a área em si é maior, tá? E aí, pessoal, a gente tem que ter a noção, tá, que essa força, ela tem que ser sempre perpendicular à área, tá? Perpendicular a essa área. Se eu aplico uma determinada força aqui, tá, pessoal? Eu vou ter que ter aqui um ângulo de 90 graus, que é perpendicular à nossa área. Ou seja, pessoal, a área, tá? Ela vai ser inversamente proporcional à força, tá? A área é inversamente proporcional à força. Porque não importa se a força é a mesma, mas se a área é grande, tá? Vai ser uma pressão diferente, tá? Por isso que é inversamente proporcional. Então, a questão ela tá querendo saber aí, tá? Ela tá querendo saber a pressão exercida sobre a mesa pelos sólidos é tal que o que, pessoal? Olha só, a esfera ela tem apenas essa areazinha de contato aqui, tá? Já o icosaedro, ela tem essa área de contato toda aqui. E o cubo vai ter uma área de contato ainda maior. Lembrando que a área é inversamente proporcional à força. Então, ó, eu tenho que a pressão da esfera é maior do que a pressão do icosaedro, que é maior do que a pressão do cubo, tá? Então, a correta aí, pessoal, é a letra D. P da esfera maior do que o P do icosaedro, maior do que o P do cubo. Espero que tenham compreendido a questão. Qualquer dúvida, pessoal, coloquem aí nos comentários aí para a gente estar tendo essa interação. Voltando aqui, pessoal, a gente vai para 11,55, que fala o seguinte: considere uma esfera muito pequena de massa 1 kg, deslocando-se a uma velocidade de 2 metros por segundo sem girar durante 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é de quanto? Tá? Pessoal, muita gente não sabe o que é momento linear, porque em muitos livros também vem falando quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento que um determinado objeto está carregando na sua trajetória, tá? E para que a gente consiga calcular isso, pessoal, é bem simples, tá? A gente tem que o peso vai ser justamente a massa vezes a velocidade, tá? Nesse momento linear, a massa vai ser vezes a velocidade. Lá nas nossas leis de Newton, a gente tem que o peso é a massa vezes a aceleração, quando o movimento é na horizontal. Quando é na vertical, é peso igual a massa vezes gravidade, já que o movimento é na vertical. Mas aqui a gente está falando de momento linear, ou seja, a quantidade de movimento que aquele determinado objeto está carregando
por ter uma determinada massa e uma determinada velocidade. Eu até coloquei um esqueminha aqui, ó. Vamos supor que vocês estejam aqui, que Deus o livre, viajando aqui no Fiatzinho Uno, na BR, e que Deus defenda, tá? O carro se colida com um caminhão, tá? Só que detalhe, pessoal, a velocidade do carro é de 100 metros por segundo, 100 quilômetros por hora, e do caminhão também é de 100 quilômetros por hora, tá? Pessoal, o que vai fazer diferença aqui é a massa dos objetos. Percebam que a massa do caminhão é maior do que a massa do carro. Então aqui, pessoal, vai ser a massa que vai fazer a diferença no nosso cálculo aí, certo? Só que outra situação, tem dois Fiat Uno, tá? Dois Fiat Unos com massas iguais, iguaizinhos, mesmo ano, mesmo modelo, mesmo tudo. Só que esse carro aqui está a 100 km por hora e esse outro que está a 80 km por hora. Então, quem está carregando a maior quantidade de movimento é esse carro aqui, que você pode chamar de carro A. Esse aqui você pode chamar de carro B. Então, o que vai fazer a diferença aqui é a velocidade. Então, velocidade maior. Então, para esse caso aqui, a gente vai ter peso igual a massa vezes velocidade. Então, peso, né? Uma grandeza vetorial, já que a gente tem ali, a gente consegue o peso em módulo, sentido e direção e sentido. Então, vai ser a massa, tirei os dados aqui, ó, 1 kg, que multiplica a velocidade, que é de 2 metros por segundo. Então, peso vai ser igual a 2 quilos metros por segundo. Sendo assim, pessoal, a correta, a letra A, certo? Essa é a correta para essa questão. Bom, pessoal, aqui na aula 75, uma questãozinha de ondulatório, tá? Já que a gente está fazendo questões variadas, fala o seguinte: considere um forno micro-ondas que opera na frequência de 2,45 GHz. O aparelho produz ondas eletromagnéticas estacionárias no interior do forno. A distância de meio de comprimento de onda em centímetros entre nodos do campo elétrico é aproximadamente quanto? Dado que considere a velocidade da luz no ar 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso aí é uma constante. Isso aí não vai mudar, tá? Então, ondulatório, tá, pessoal? Que é uma questãozinha de ondulatório. A questão não deu a frequência, 2,45 GHz. Mas a gente sabe que giga é 10 elevado a nona Hz. A velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente pode encontrar a velocidade através de lambda f, comprimento de onda, vezes frequência. Ele nos deu a velocidade. Nesse caso aqui, ó, V é a mesma coisa que C, certo? Então eu tenho aqui, ó, C, velocidade da luz no vácuo, é igual a lambda F. Quem é esse carinha? 3 vezes 10 elevado à oitava, igual a lambda, que é o que a gente procura, vezes a frequência de 2,45 vezes 10 elevado a nona. Pessoal, eu vou isolar o lambda aqui no primeiro membro e eu vou ter 3 vezes 10 à oitava dividido por 2,45 vezes 10 elevado a 9. Deixa eu subir aqui para cima para ficar melhor para a gente calcular. Pronto, olha só, pessoal. Então, a gente tem 3 vezes 10 à oitava dividido por 2,45 vezes 10 à nona. Para ficar melhor, pessoal, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar, tá, e passar essa minha vírgula aqui para a direita, uma casa decimal, eu vou ter, tá? Deixa eu colocar aqui em cima aqui. Lambda é igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por, passei, né? Então ficou 24, para ficar melhor para a gente calcular, vezes 10 elevado. Se eu caminhei uma casa decimal
para a direita, então eu subtraio aqui menos 1, ficou a oitava. Então ficou bem melhor de trabalhar. 10 a oitava com 10 a oitava eu mando embora. Então o lambda vai ficar de... pessoal, posso 24,5 eu posso aproximar, né? Posso dizer que esse cara aí vamos dizer que é 24, mas se a gente pegar esses dois termos aqui e dividir por 3, fica bem melhor. 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. 1 dividido por 24,5 dividido por 3, vamos aí aproximar para 8. Pessoal, 1 dividido para 8 não dá, né? Então coloca um zero. Um zero e uma vírgula. 10 dividido para 8 vai dar... Opa, deixa eu apagar aqui. Vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Para 10, 2. Baixa aqui o zero. 20 dividido para 8, 2. 2 vezes 8, 16 para 24. Baixa o zero. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40 para 40. Coisíssima nenhuma. Então aqui a gente tem 0,125. É tudo feito aqui na íntegra, tá, pessoal? Então, só que aqui dado em metros. Ou, tá? Já que a questão que é em centímetros, metro, decímetro,